o inimigo, ele tenta nos seduzir, ele tenta nos enganar, ele tenta fazer com que cada um de nós venhamos ficar confundido e não crer naquilo que verdadeiramente o Senhor ele tem para dizer. Mas o que eu e você nós precisamos atentar é se verdadeiramente nós estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor, a ouvir Deus, porque a voz que importa é a voz do Senhor. Mas eu entendo que hoje vivemos dias, essa pressão do mundo muitas vezes, e as pessoas elas ficam até confundidas. E muitas vezes não cumprem aquilo que o Senhor mandou falar. Abra eu em Amós, livro do profeta Amós, só para nós entendermos rapidamente. Livro do profeta Amós, capítulo 7. Logo depois do profeta Joel. Amós, capítulo 7. E o versículo 12, que diz assim: Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e a casa do rei. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. E tu dizes: Não profetizará contra Israel, nem falará contra a casa de Isaque? Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levada cativo para fora da sua terra. Só para você entender, voltando rapidamente o contexto, aqui Deus ele fala com quem? Com Amós, o profeta. Ele escuta a voz de Deus. Então ele sai da sua terra, que era Judá, e ele vai até a terra de Israel para profetizar contra o rei Jeroboão. E quando ele chega ali, ele começa a profetizar. A Bíblia diz que o sacerdote Amazias era um sacerdote. Ele chega em Amós e diz: Olha, aqui você não pode profetizar. Aqui não é lugar de profetizar. Então por que nós estamos falando de ouvir a voz de Deus? Porque quando Deus ele fala conosco, vão ter pessoas que vão tentar nos impedir. E nós vemos aqui que este homem, Amazias, ele não era qualquer homem, ele era um sacerdote. Ele tinha a função de sacerdote. E ele disse: Olha, a terra não pode suportar tudo isso. Então vai para Judá, vai para a sua terra, e aqui você não pode profetizar. Ou seja, aí é que entra eu, que entra você ou cada um de nós. A quem nós vamos dar ouvido? Ao homem ou a Deus que falou conosco? É por isso que muitas vezes quando Deus ele nos fala conosco para nós falarmos ou fazer alguma coisa, a primeira coisa que vem à nossa mente, sabe qual é? Que a pessoa vai receber, que a pessoa venha agradecer o que eu estou fazendo, que a pessoa venha ser grata por aquilo que eu falei. Só que muitas vezes isso está na mente da pessoa. E quando isso não acontece, a pessoa ela fica muitas vezes revoltada, sabe? Mas será que Deus falou mesmo? Será que era a voz de Deus? Porque muitas vezes nós se preocupamos com as pessoas e esquecemos de quem falou conosco, é aquele que vai profetizar. Então Amós disse: Não, eu não era
não era nem filho de profeta. Eu era um boeiro, cultivador de sicômoros ou de figueiras brava. Mas o Senhor me tirou e disse, vai e profetiza. Mas quem é você para dizer que eu não posso profetizar? Entendeu muitas vezes o que é ouvir a voz de Deus? Porque muitas vezes quando nós escutamos a voz de Deus, nós não vamos ser aplaudidos muitas vezes. E nem vamos ser prestigiados. Vamos encontrar muitas vezes um sacerdote como Amazias. Uns homens como esse dizer, não, essa profecia não é de Deus. Quando eu venho olhar para você e dizer, não, Deus não está falando de você não. Será que vai colocar dúvida em você? Será que você vai falar assim, mas será que Deus falou? Ele falou que não era Deus. Porque quem tem que ter a certeza de quem falou com você é que nem Amós. Amós, ele tinha uma certeza. Deus me tirou. Deus falou comigo. E você disse para mim não falar? Não. Eu vou obedecer a quem? A Deus. Mas por quê? Porque ele tinha uma certeza quem falou com ele. Agora se a pessoa ela fica em dúvida e vem dizer, não é Deus falando de você não. Já coloca um monte de dúvida e a pessoa fica incrédula. Mas será que Deus está falando mesmo? Eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu acho que é eu que estou tentando inventar alguma coisa. Então por isso que ouvir a voz de Deus é importante. Por que é importante? Porque ele dá certeza. As pessoas ouçam ou deixam de ouvir. Aceite ou deixam de aceitar. Se apenas vai falar o que o Senhor mandou. Se a pessoa vai falar bem de você, amém. Se ela vai falar mal, amém, do mesmo jeito. Se ela vai te apontar, amém. Se ela vai dizer que é Deus, amém. Se ela vai dizer que não é Deus, amém, do mesmo jeito. Para você, o importante está o quê, hein? Agradar a Deus porque você ouviu a voz dele. E muitas vezes isso não está no coração de todas as pessoas. Porque eles querem palavras que agradam o ego das pessoas e as pessoas abraçam, agradecem, prestigiam. E nem sempre vai ser assim. Muitas vezes as pessoas vão fazer que nem Amazias, ele era sacerdote, ele era uma pessoa importante. Disse aqui você não pode, você diz, mas é aqui que eu vou profetizar, porque Deus mandou eu fazer. Então aprenda a escutar a voz de Deus. Mas o interessante é que muitas vezes não é só Deus que fala através do Espírito Santo. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que o inimigo ele faz para tentar nos enganar. Ou seja, para tentar nos seduzir. Abra aí a sua Bíblia, livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 22. Segundo não, 1 Reis, capítulo 22. Capítulo 22. Que diz assim, ó. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens. E disse-lhes, irei a peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Então Josafá e Acabe iam participar de uma guerra, e eles queriam consultar a Deus, se eles poderiam ir e se eles não poderiam ir. Então Josafá falou assim para o rei de Israel, tem profeta aqui? Ele disse, tem. Reuniu 400 profetas de Israel. E os profetas começaram a profetizar. E diz assim, olha, você pode ir, você pode subir, porque você vai voltar o quê? Vitorioso. Versículo 8 diz assim, então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu aborreço, porque nunca profetiza bem de mim, mas só mal. Este é Micaías, filho de Inia. E disse Josafá, não fale o rei
assim. Então o rei chamou um eunuco e disse-me: trazei-me depressa Micaías, filho de Iná. Ou seja, então no meio daqueles 400 profetas, tinha um profeta. Só que o rei não gostava dele. Por que o rei não gostava dele? Porque toda vez que ele ia profetizar, ele não falava bem do rei. Mas por que ele não falava bem? Porque ele não profetizava para agradar. Ele profetizava o que o Senhor mandava ele fazer. Então o rei Acabe não gostava dele. Não, eu tenho 400 profetas, esses 400 profetas, eles profetizam para me agradar. Só falam bem de mim. Mas esse profeta aí, quando ele chega aqui e profetiza, ele só fala mal. Mas como Josafá estava com ele, e Josafá disse: não, eu quero então que busque ele e mande, trazer ele. No versículo 9. E trazei-o depressa Micaías, filho de Iná. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de vestidos reais na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaz, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferro ferirá os sírios até todos os consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote-Gileade e prosperará, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamado a Micaias falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas, uma só voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Fala bem. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isto falarei. Tenta que quando o chefe do rei, o eunuco do rei, foi chamar Micaías, ele disse: olha, você está vendo? Todos estão profetizando bem. Vê o que você vai falar. Fala coisas boas do rei. Olha a pressão muitas vezes. É isso que o inimigo muitas vezes ele tenta fazer conosco. Ele tenta nos pressionar para agradar as pessoas. Para falar com não, aquela pessoa já está ferida, ela já está magoada, ela já está assim, está daquele jeito. Na hora que você falar, você fala uma coisa boa para ela. Não é assim que as pessoas dizem? Olha, vê o que você vai falar. Mas eu não tenho que ver o que eu vou falar. Porque aquilo que eu vou falar não é de mim. Aquilo que eu vou falar é de quem? Do Senhor. Então é por isso que Micaías disse: olha, não se preocupe, aquilo que o Senhor mandar dizer, eu vou dizer. Se a pessoa está bem ou está mal, a culpa não é minha. Se a pessoa ela vai receber bem ou mal, não sou eu o culpado. O que vai acontecer? Eu vou falar o que o Senhor mandou eu dizer. E estamos vivendo dias assim. É difícil falar em nome do Senhor. Muitas vezes as pessoas culpam. Não, você foi lá e falou um monte para a pessoa. Não, você foi lá e falou o que Deus mandou falar. Mas parece que é errado. Se você estivesse lá e agradado a pessoa, falado um monte de palavra bonita, não, você ajudou a pessoa. Aí que nós não ajudamos a pessoa. Sabe quando ajudamos? Quando vamos lá e falamos o que Deus mandou. Que nem Micaías, ele foi pressionado, fala coisas boas para o rei. Todo mundo tem 400 ali falando só coisas boas. Você tem que ser um deles, falar coisas boas. Diz: não, eu vou falar aquilo que o Senhor mandar. No capítulo 15. E vindo ele ao rei, disse-lhe Micaías: iremos a Ramote-Gileade e pelejarão, deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e será próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjuro de que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor:
estes não têm senhor, tornem cada um para a sua casa. Então o rei disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza de mim bem, senão mal? Então ele profetizou que é o contrário. Falou assim: olha, eu vi todo Israel disperso, sem rei. Você vai aí a essa guerra, mas você vai ser morto lá. Porque Israel vai ficar sem rei, vai ser disperso. E os outros profetas estavam dizendo: pode ir, que você vai voltar o quê? Vitorioso. Então ele foi ao contrário, disse: não, o Senhor disse assim que você vai morrer nessa guerra. Você pode ir, mas você não vai voltar. E o rei se indignou: não, mas tá vendo aí, ó, viu? Falei que ele só profetiza coisa ruim de mim, não profetiza bem, não fala bem de mim. E não tem pessoas assim, irmãos? Você vai conversar, a pessoa está errada, está no erro, não quer se consertar, e Deus te usa para dar uma palavra de conserto, e a pessoa diz: não, mas parece que você quer o meu mal. Não, Deus ele quer que você se conserte, se coloque na presença de Deus, abandone o pecado. Só que hoje estamos vivendo dias que as pessoas querem ouvir palavras doces, né? Palavras que agradam o coração, palavras emotivas. Não. A palavra do Senhor é ela que pode nos libertar. Mas nós temos que fazer o que não. Deus falou comigo, é isso que eu vou falar. Não vou desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou falar o que o Senhor mandou. No versículo 19 diz assim: disse-lhe: ouve a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sobre um trono. O exército dos céus estava junto a ele, na direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe que suba a Ramote de Gileade? E diziam desta maneira e o outro de outra maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: como? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse: tu induzirás e ainda prevalecerás, e fazes assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então entenda que o espírito de mentira foi uma visão de como Deus deu a visão para Micaías, para que ele pudesse entender que tinha um espírito da mentira, que ele ia falar através dos 400 profetas, uma voz só, passando-se pelo Senhor, dizendo que era o Senhor que estava falando, mas para induzir Acabe a subir a Ramote de Gileade, para ele ser morto lá, porque era a consequência dos seus pecados. Então entenda que muitas vezes, é por isso que eu falo que o inimigo ele também fala. Os profetas, eles foram enganados. Por quê? Porque a hora que o Espírito veio sobre eles, eles confundiram a voz do Senhor com a voz do Espírito de mentira. Confundiram. E muitas vezes, quando nós ficamos tão preocupados em agradar as pessoas, é isso que acontece. Quem sabe nós podemos ficar confundidos. Porque nós queremos tanto ajudar a pessoa, tanto agradar a pessoa, e esquecemos que nós não fazemos nada. Quem faz é o Senhor. Se eu tiver uma palavra de agrado para o homem, Deus vai te usar para agradar, para falar bem. Mas se for uma palavra do mal, Deus também ele vai falar. Uma palavra de correção, de exortação, ele vai falar. Mas entenda que aqueles profetas, quem falou através dele? A Bíblia diz que foi um espírito de mentira. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Aqueles que são profetas, até mesmo nós, quando nós vamos falar algo para alguém, eu tenho que ter certeza que Deus está falando dos meus lábios. Que Deus está falando através de mim. Entenda que Micaías, ele tinha uma certeza. Deus me mostrou como ia acontecer, a maneira que aconteceu, como que ocorreu. Claro que isso daqui que Micaías teve uma visão, não foi literal. É algo simbólico, só para ele entender que como que o Espírito ia agir sobre a vida daqueles homens. Como que o Espírito ele estava o quê? Fazendo.
Então Zedequias, filho de Kenaz, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e trazei-o à mão, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei-o este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltar em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi a voz todos os povos. Entendeu como é difícil? Mesmo Micaías apanhando, mesmo Micaías sendo preso, sustentado a pão e água de amargura, ele não profetizou para agradar a Deus. E ele disse: você não vai voltar, porque se você voltar, Deus não falou dos meus lábios. Então entenda que muitas vezes o rei Acabe, ele sabia que Deus estava falando, mas ele não queria o quê? Aceitar. E o que ele faz então para ir à guerra? Só para você entender. Em vez de ele ir à guerra como rei, o que ele faz? Ele se disfarça como um soldado comum. Diz: já que eu vou morrer, então eu nem vou ir como rei, eu vou me disfarçar. E o rei da Síria deu uma ordem que não queria que matasse ninguém, somente Acabe. Mas Acabe estava disfarçado. E quando eles chegam para matar o rei, que era Josafá, que estava todo trajado, Josafá gritou e eles perceberam que não era um Acabe. Mas entenda que quando um flecheiro ele atira uma flecha em uma direção, essa flecha atinge quem? Acabe. E Acabe, ele morre ali na peleja. Só para você entender, mesmo ele disfarçado. Ele tentou distanciar, mas Deus falou: mas eu vou me disfarçar, então eu não vou morrer. E ele morreu porque Deus tinha falado. Então aqui é para nós entendermos, não tenha dúvida quando Deus fala com você. Não importa para quem seja o que as pessoas estão falando. Porque muitas vezes o inimigo ele também vai falar. Ao contrário, para tentar fazer o quê? Te envergonhar. Vai fazer como aqui, era 400, vai bater na face, vai prender. Mas Micaías disse: eu profetizo somente aquilo que o Senhor falou para mim. Não dê ouvidos. Isso é importante muitas vezes. Pessoas têm ouvido que espíritos de mentira, profetizado para agradar. Ou seja, Deus vai dar, Deus vai fazer, falando: não pode ir que você vai voltar vitorioso, vai trazer a paz, você vai voltar vencedor, pode ir. E era tudo mentira. Só que muitas vezes as pessoas querem ouvir isso. Era o que o rei Acabe queria ouvir. E era que esses espíritos de mentiras na boca dos profetas estavam profetizando. É por isso que todas as vezes, cada um de nós devemos fazer o quê? Procurar fazer aquilo que Deus nos mandou. Conheça a voz de Deus. Não tenha dúvida. Não deixe o espírito de mentira falar através de você. Porque aí é perigoso. Né? Profetizar e não profetizar o quê? Através do quê? Do nome do Senhor. Ó, só para você ver o que diz em João, capítulo 8, e o versículo 44. João 8, 44. Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 44. Que diz assim, ó: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vós tendes por pai o diabo. O diabo é quem? É o pai da mentira. Então, muitas vezes, quando nós mentimos, né, nós estamos tendo por pai quem? Quem está falando nos nossos lábios? É Deus?
Não, é o inimigo. Porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Por isso que aquele espírito saiu, o espírito da mentira. Porque muitas vezes, quando nós mentimos, irmãos, nós estamos desonrando a Deus e honrando quem? O inimigo. Estamos deixando ele falar em nossos anos. Mas quem sabe falar, não, mas é uma mentirinha por boa causa. Não existe mentira por boa causa. Toda mentira é mentira. Toda verdade é verdade. Mais dura que seja, né? Mais dura que ela seja, fale a verdade. Porque aonde há mentira, Jesus diz, olha, vocês estão mentindo. É porque vocês têm por pai o diabo, ele que é o pai da mentira, e nele não há verdade. Porque muitas vezes o que acontece? Por isso que a mentira, né? Creio eu que é um espírito. Né? Creio eu. A Bíblia não diz, mas apenas diz que o diabo é o pai da mentira. Por quê? Porque muitas vezes nós usamos mentira para fazer o quê? Para manipular pessoas. Para tentar conseguir aquilo que nós queremos. Para tentar se passar como verdadeiro. Para tentar dizer, mas você pegou aquilo? Eu não. Acha? Não, mas foi você. Não foi eu não. E muitas vezes a mentira, ela é tão assim, que a pessoa mente naturalmente, não é? Como se ela estivesse falando uma verdade. Foi você que fez aquilo? Eu não, acho, eu não faço não. E a pessoa fez. Quer dizer, então muitas vezes, para você ver como que é por isso que Jesus estava abismado com aquele povo, por quê? Porque o povo estava acreditando em uma mentira. E a mentira não vem do Senhor, a mentira vem do inimigo. E muitas vezes nós vemos pessoas por aí, né, como diz o ditado popular, não ficam nem vermelhas para mentir. E diga, eu não falei isso aí não. Eu não fiz não. Foi alguém aí, não, aconteceu alguma coisa, mas não fui eu. Entende que a Bíblia diz para mim e para você, nós temos que falar o que há? Verdade. Porque se nós mentimos, nós temos por pai quem? O diabo. Quem que é o seu pai? Deus, não é Deus? Mas quando eu minto, quem que eu tenho por pai? A Bíblia diz que é o diabo. Não, o diabo não é meu pai, não. Não, acha que o diabo vai ser meu pai? Então para de mentir que ele não vai ser seu pai. Porque não é aquilo que você fala, é aquilo que você faz. É aquilo que você faz. Então nós precisamos começar a fazer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é certo. Falar a verdade, mesmo que traja consequências, mesmo que vamos, ouvir um sermão, mesmo que as pessoas vão nos corrigir, mas diga, não fui eu, estou arrependido. Porque quem conta a verdade se arrepende, quem conta a mentira quer encobrir. Não, só vou encobrir aí e está tudo certo. E quantas mentiras nós já falamos que nunca falamos a verdade? Guardamos até hoje conosco. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Então é por isso que falar a verdade, tem que falar a verdade e se arrepender. Abra sua Bíblia aí. Livro de Deuteronômio, capítulo 18. Versículo 9. Que diz assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprendereis a fazer conforme as abominações daquela nação. Entre ti se não acha quem faça passar pelo fogo os seus filhos e as suas filhas, nem adivinhador, nem prognador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulte espíritos de adivinhação, nem mágicos, nem quem consulte os mortos. Pois aqueles que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus te lançou fora de diante de ti. Perfeito será com o Senhor teu Deus,
porque as nações que há de possuir ouvem prognosticadores e adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E o Senhor estava falando sobre os adivinhações, prognósticos, consultar isso, consultar aquilo. Era um perigo. E por que era um perigo? Abra aí, Atos capítulo 16 e o versículo 16. Ele diz assim, ó, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E esta seguiu a Paulo e a nós clamando, dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e levaram à praça à presença do magistrado. Entendeu como lá em Deuteronômio nós vemos a proibição de encantamento, adivinhação, consultar os mortos, astrologia, tudo isso Deus ele proibiu. Por quê? Porque não tem nada de inocente isso. A Bíblia diz que há um espírito que fala através disso. Ah não, é a pessoa que está lá, acho que é a imaginação dela. Não, a Bíblia diz que não é. A Bíblia diz que é um espírito, como Paulo disse, esse espírito é de adivinhação. E ele dava muito lucro aos seus possuidores, entenda. Que ele adivinhava por dinheiro, ou seja, era uma moça, ela era escrava daqueles homens, que os homens montavam ali uma banca e vinham as pessoas consultar, ler a mão, pedir a sorte, adivinhação, e pagavam por aquilo. Mas a Bíblia diz que era um espírito de adivinhação que estava. Então, quem estava falando através dela era o diabo. Então é o risco muitas vezes que nós estamos precisando entender a conhecer a voz de Deus. Porque muitas vezes muitos cristãos hoje eles se perdem por isso, por não conhecer. Não, mas ali está falando sobre que signo que você é. Vamos ler aqui sobre o signo? Ver se vai falar alguma coisa com você. É astrologia. É consultar muitas vezes o espírito de adivinhação. Não, mas dá a sua mão aí, deixa eu ler a sua mão para ver se eu vejo alguma coisa. É espírito de adivinhação e a Bíblia diz que é contra isso. Por quê? Porque naquele momento você vai escutar a voz de Deus? Não. Você vai escutar a voz do inimigo. E por mais incrível que pareça, você acredita ainda que é Deus. Não, mas ele falou do meu futuro, falou algo aí do meu passado, falou o que estava acontecendo. Sim, o inimigo ele pode falar. O inimigo ele pode falar o que? Através de cada um. Mas eu tenho que dizer não. Porque sabe o que a Bíblia condena? É nós toda a consulta de coisas que não sejam através da palavra. Se eu for consultar alguma coisa, eu tenho que consultar o que está escrito na palavra. Abra Isaías 47, profeta Isaías, capítulo 47. Diz assim, 47, 13. Cansaste na multidão dos seus conselhos. Levante-se, pois, agora, os aboeiros dos céus, os que contemplam os astros, os predestinadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti, eis que serão como
a pragana, o fogo os queimará. Não poderá salvar a sua vida do poder da labareda. Ele não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Então entenda o que a Bíblia está dizendo muitas vezes, só nós entendemos. Porque tem muitas coisas que o inimigo ele quer nos enganar. Quer dizer, não, mas a pessoa aí é só uma adivinhação, uma coisinha simples. A Bíblia diz que não, tem um espírito ali por trás. E se eu for lá consultar, eu estou errando. Porque o inimigo, eu estou dando liberdade para o inimigo falar comigo. Eu estou esquecendo que quem pode fazer todas as coisas é o Senhor. Por isso que para Israel, para Judá era uma lei, ou seja, você não pode consultar ninguém que não seja do Senhor. Não consulte ninguém. Só consulte aquele que faz, que está na presença do Senhor. Só que muitas vezes a pessoa ela quer o que? Não, mas eu estou doido para ver o meu futuro aí, quem que eu vou casar, eu estou doido para ver o meu futuro, ou se eu vou ficar rico, não, se eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se eu vou fazer aquilo outro. E muitas vezes se perde por consultar quem? O inimigo. Busque na palavra. Não, mas o Senhor não quer responder. Aí é a dificuldade. Se ele não quer falar, porque ele não quer falar. Daí o que fazemos? Fazemos como fez quem? Fazemos como fez Saul. Lembra de Saul? O que a Bíblia diz que Saul, o que aconteceu? Vamos aqui, não vai dar tempo de nós ler, que as horas já está. Só não vou falar, então. Depois você chegar em casa, você lê. É lá no livro de Samuel, capítulo 15, o versículo 28 em diante vai falar sobre isso. Não, é 1 Samuel 28, capítulo 28 em diante vai falar sobre isso. Vai falar sobre o quê? Sobre o Senhor. A Bíblia diz que a última vez que Deus falou com Saul foi a vez que falou assim: olha, o reino foi rasgado de você. E Deus ele tem dado para outro que é melhor de você. 1 Samuel 15, 17. Daí passou o tempo, o Espírito veio atormentou Saul. E Saul, depois daquele tempo, o Senhor nunca mais voltou a falar com Saul. E como o Senhor não falava, ele disse: Senhor, não fala comigo, então o que eu vou fazer? Eu vou consultar uma feiticeira. Eu vou consultar uma adivinhadora que consulta os mortos e vou pedir para ela invocar o Espírito de Samuel para falar comigo. Mas a Bíblia diz o quê? Que está ordenado a homem morrer uma única vida, depois disso, então os mortos não voltam para conversar. Mas ele queria tanto ouvir alguém falar com ele, estava tão carente, que ele nem foi atrás de profeta, ele foi atrás da feiticeira. E ele fala, quando, diz que é Samuel, a segunda feiticeira era Samuel, mas a Bíblia diz que muitas vezes ele era um espírito do que? De adivinhação. Então muitas vezes nós estamos tão carentes para ouvir a voz, que nós vamos atrás de qualquer voz. Não, quem falar comigo está certo. Não, deixa Deus falar com você. Escute a voz de Deus. Se ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Aleluia, Senhor. Mas muitas vezes as pessoas querem obrigar Deus a falar com ele. Não, Deus ele vai falar na hora certa e no momento certo. No tempo certo ele vai falar. Não é na sua hora, não é no seu momento. É na hora e no momento de Deus. Mas Saul ele queria tanto que ele ficou consultando um feiticeiro. Abra aí Marcos, capítulo 8 e o versículo 31. Evangelho de Marcos, capítulo 8 e o versículo 31. E começou a ensinar-lhes e importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas depois de 3 dias ressuscitasse. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos
homens. Entenda que, por um momento, quem falou na boca de Pedro? Satanás. Ou seja, foi tentar falar para Jesus, não, você não vai ser morto, não, você não vai. Então, ele ficou sendo usado pelo inimigo. Entenda que nós falamos ali, nesses momentos, sobre espíritos que falam através das pessoas. E muitas vezes nós não temos ouvidos à voz de Deus, nós vamos dar liberdade para quem falar? O inimigo. Mas eu consigo ouvir a voz que quando Deus ele está falando através de alguém e quando o inimigo está falando através de alguém? Esse é o ponto importante. Eu tenho que aprender a começar a conhecer a voz de Deus. Jesus disse, olha, não é Deus que está falando, é o inimigo. Então eu repreendo para trás de mim. E Pedro tinha acabado, se você ler o texto assim, ele tinha acabado de ter uma grande revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não te revelou, não foi a carne, não foi o sangue, foi o meu espírito, Pedro. E logo embaixo vai seguindo, daí, não. Quem está falando é o que nós temos que entender, muitas vezes. Quantas palavras de maldição nós lançamos sobre a pessoa? Quem fala a palavra de maldição é de Deus? É Deus que está falando ou é o inimigo? Que a Bíblia diz que de uma boca não pode proceder duas águas. Ou é água doce, ou é água salgada, ou água amarga. De uma fonte não pode produzir. Então é isso que muitas vezes eu preciso entender. Que eu não posso deixar o inimigo falar nos meus lábios. E essa daqui, muitas vezes, não quer dizer uma possessão. Porque se eu tivesse possesso, Jesus ia expulsar o demônio da vida dele. É apenas uma influência. Muitas vezes o inimigo, ele fala que ele lança uma seta. Fala isso. Eu falo assim, mas quem está falando? Faz isso. Mas quem está falando? Muitas vezes eu não pergunto quem está falando. Eu vou lá e já faço. Porque eu acho que é certo. E muitas vezes essa influência veio de quem? Veio do inimigo. Isso daqui muitas vezes não quer dizer que a pessoa está endemoniada. Jesus não expulsou o demônio, ele diz, para trás de mim, aquilo que ele estava falando. Isso é o mais perigoso muitas vezes quando nós formos falar de ouvir as vozes. Porque o inimigo ele não entra na pessoa, faz como aquele espírito de adivinhação e começa a falar. Não. Ele apenas lança a seta aonde? Aqui, no coração. Fala, faz isso, fala aquilo outro, vai lá, faz isso. E a pessoa vai só obedecendo, porque não aprendeu a ouvir a voz de Deus, do Espírito. Não é que Pedro ele estava junto com Jesus, ela disse, se ele foi enganado, muitas vezes nós não vigiarmos hoje, nós também podemos ser enganados. Só para nós terminarmos, abre aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 11. Aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 13. Que diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois o que os seus ministros se transfigura em ministro de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então está dizendo que muitas vezes são ministros, porque os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo. Ele começa a passar por uma pessoa que ele não quer passar. E Paulo ele dá até o exemplo, olha, se o próprio Satanás, ele pode se transfigurar em um anjo de luz. Para enganar esses homens, ele está fazendo o quê? Como o seu mestre. Ou seja, aqui, não é muito, pois que seus ministros se transfigurem em ministro de
justiça. O que Paulo estava transferindo para esses homens? Eles não eram ministros de Cristo, eram ministros de quem? De Satanás. Eles só se passavam por ser ministro de Cristo. E cada um ia dar conta da sua própria obra. Isso é muitas vezes não conhecer. O inimigo tem poder para fazer milagres? Tem. Fazer sinais, prodígios de mentira? Tem. Né? Nós formos a tentação de Jesus, o inimigo disse assim, tenho tudo que eu te dou, se prostrar e me adorares. Todos os reinos lhe foi entregue toda a glória. Então o que nós precisamos entender muitas vezes é quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós não cedemos à voz do inimigo. Porque muitas vezes a voz do inimigo ela vai ser mais aplausível, como nós já falamos, para agradar pessoas, para ter uma retribuição como esses obreiros fraudulentos, para ter uma recompensa, para receber elogio, para praticar muitas coisas ali. E na verdade ele sabe que não é Deus que está usando ele. Mas ele prefere aquela glória por aquele momento do que a verdade. Eu quero que você entenda, né, nesse estudo que nós fizemos esses 2 dias, é aprender a ouvir a voz de Deus, ser sensível à voz do Espírito. Se vir alguma voz que é contrária à palavra, não é Deus. O próprio Paulo ele disse, se vir mesmo um anjo do céu e vos anunciar outro evangelho além do que não tem evangelho, é anunciado, seja ele maldito. Mesmo se vir um anjo transfigurar e falar, é outro evangelho que você vai pregar, é mentiroso. Mas é que muitas vezes eu me deixo enganar. E esse é o maior risco. Por quê? Porque eu quero ouvir palavras boas ao meu respeito. Quem não gosta que massageie o seu ego? Quem não gosta? Você olha, você é uma boa pessoa, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, ou Deus é contigo, ou e fala um monte de coisa boa. Todo mundo gosta. Mas quem está falando é Deus? Eu aprendi a analisar. Se falou bem, se falou mal, não é Deus. Se falou bem, é Deus. Não é assim que as pessoas agem hoje em dia? Se deu casa, se deu carro, é Deus. Se Deus diz conserta, não era Deus não. Deus diz vai orar, não é Deus não. Nossa, você está precisando colocar a sua vida no altar. Não, isso não é Deus não. Toma a sua chave do carro. Agora é Deus. Então é isso que nós temos que tomar o quê? Cuidado com tudo isso. Então aprenda a ouvir a voz do Senhor. O Senhor sempre ele vai nos alertar para aquilo que é certo, para fazer o certo. Amém? Se coloque de pé aí, vamos dar encerramento a este culto.